eu não estou conseguindo abrir. Não carrega a página. Não carrega a página. O teu usuário tá ok? Você consegue... Já tinha conseguido outras vezes entrar? Já sim, só hoje que não. Hoje que não, tá. Então, certo. Mas alguém teve acesso ao material que eu deixei lá um podcast, pra vocês ouvirem, acompanhando junto com os slides da aula, né? E deixei um mapa mental para poder organizar para dar uma resumida, né? E colocar os pontos mais importantes. Alguém que está aqui conseguiu ter acesso a esse material? Não, eu estou tentando abrir agora. É que era muito importante a gente ter feito isso antes, sabe? Que esse momento aqui para ele poder render mais, tá? Tá tentando abrir agora, né? Uhum. Porque essas reuniões do Zoom, elas têm um tempo limitado, sabe, pessoal? Daqui a pouco ela vai ser interrompida, a gente teria que começar outra de novo. Então, para render melhor e ser mais fluido, já fica para os próximos momentos, né? O material que eu colocar, eu vou colocar sempre com antecedência para vocês, né? É no formato de podcast, ou seja, vocês chegarem em algum lugar que tem Wi-Fi, vocês podem baixar para ouvir depois, né? Dá para ouvir, né, enquanto tá lavando a louça, por exemplo, né? Mas tem também os slides para vocês acompanharem junto do podcast, tá? E o mapinha mental para auxiliar na organização dos conhecimentos, tá bom? Então, pode falar. Não, pode falar. O teu material tá no Unileão Digital ou tá no portal? Tá no Unileão Digital, certo? Tem lá, tá lá a turma de vocês, né? E tá atribuído lá. Só que aí eu não tinha verificado. Não tinha verificado. Pronto, gente. Pois já para os próximos a gente precisa já ter essa dinâmica bem acertada, tá bom? Achei. Achou? Aí, ótimo. Professor, Oi. a questão da AVP, que eu não fiz nenhum AVP do senhor, por conta que quando eu vim fazer minha rematrícula, foi faltando acho que uns 3 dias para a gente entrar em recesso, por conta da pandemia. Sim. Aí eu não fiz nenhum trabalho. Não se preocupe não, você não vai ser prejudicado não. A gente vai agora, a AVP vai tomar um novo formato, né? Em decorrência dessa circunstância nova que a gente tá, né? Vou aproveitar quem já fez, né? As que eu já tinha passado antes, vou aproveitar, mas quem não fez ainda vai ter a oportunidade de ter os seus 3 pontinhos sim, tá certo? Então, aguardem aí para os próximos dias que eu vou estar colocando como é que vai ser feito a AVP. A gente está sendo orientado pelos nossos coordenadores, tanto a AVP como as AVs, como é que vai ser, tá bom? No caso, a semana de AVP1 ou a semana de AV1 foi mudado a data, porque já era agora para o início de abril. Não, a data foi mudada, foi para o finzinho de abril, começo de maio. Aí a gente vai para a faculdade para fazer, porque o governador... Não, vai não. Vai ser de 27 a 8 de maio, tá certo? E vai ser feito na plataforma. vai ser feito na plataforma, não é isso? Isso, exatamente, tá bom? Obrigada. Então, por nada, que é isso. Certo? Opa, tá chegando mais gente, coisa boa. Pessoal, vocês estão chegando agora, tiveram acesso ao material lá que eu deixei no Leão Digital? Escutaram um podcast, acompanharam a aula? Rodrigo, Renato? Eu consegui abrir o material do senhor aqui. Conseguiu agora, né? Pois é, mas você tem um link aí que vai levar você para o episódio do podcast que eu criei, né? Um podcast para a gente, né? Essas aulas vão ficar disponíveis, inclusive dá para ouvir até no Spotify, né? E vocês vão ouvindo e acompanhando junto da aula. Porque aí, quando chegarem aqui nesse momento da gente, a gente vai só tirar as dúvidas, né? A gente vai fluir muito mais, a gente vai fazer nosso tempo render muito melhor. Tá certo? Aí, então é por isso que é de extrema importância que vocês... O Rodrigo não viu. Por que você não conseguiu ver, Rodrigo? Você não conseguiu acessar o Leão Digital? Não olhou a tempo? O que foi que houve? Pode tirar o mute do microfone e falar, tá bom? Certo. Hoje o portal estava instável, mas tá postado lá desde ontem, tá certo? Nem sempre tem esse hábito de dar uma olhadinha ali de vez em quando, porque a gente vai estar colocando sempre com uma boa antecedência, né? O material para vocês terem acesso logo, tá bom?
Estou vendo aqui as mensagens, não vi o material ainda, hoje o portal estava bem estável, tá certo. Bom, será que conseguem baixar agora? O meu eu consegui baixar, baixei todos. Baixou todos, né? Uhum. Pois olha só. Agora, para a gente poder, vamos fazer agora o trabalho inverso, né? Que era para eu estar agora aqui só esclarecendo os pontos mais nebulosos, né? Mas eu vou abrir aqui também a apresentação para a gente dar uma olhadinha, tá? Quem não tem, baixe para ir acompanhando para poder ficar mais fácil, tá, gente? E já fica desde já essa orientação para a gente já chegar no momento da nossa aula tendo ouvido o podcast, tendo passado a vista nos slides, dado uma checada no mapa mental para ver o que é mais importante, para aqui a gente fazer render bastante o momento, tá bom? Show. Beleza. Pois deixa eu abrir também aqui o meu. Abrindo aqui. O que é que vocês acham dessa metodologia que eu estou adotando? De deixar esse material antecipadamente, para vocês já terem toda essa noção, para a gente chegar aqui, né, e só nos pontos mais que precisam mais ser esclarecidos. Eu pensei num arquivo de áudio porque para as pessoas que não têm, né, um acesso a uma internet de muita qualidade, você consegue baixar rapidinho, gasta poucos dados, né? A apresentação de PowerPoint ela também não está pesada, né? Eu procurei fazer dessa forma, tá certo? O que é que vocês acharam desse jeito que a gente configurou? Para mim foi ótimo. Assim, é porque realmente a gente ainda está se adaptando a esse novo sistema, né? De uma certa forma, é uma coisa muito nova, tanto para os alunos como para vocês. E assim, quanto maior a facilidade, até para nossas revisões para a AV1, eu acho super interessante, super válido. Pronto, gente, ótimo. Esse feedback é muito importante. Alguém mais tem alguma pontuação a fazer a respeito disso? Oi? Parece que alguém quis falar aí e desistiu. Professor, eu estou sentindo dificuldade com a questão de eu não era acostumada a usar esse Unileão virtual. Eu fico um pouco perdida ainda, por isso que eu não acessei todos os conteúdos. E Certo. também porque eu pago cadeiras em várias salas. Aí tem essa questão do grupo que foi criado. Aí tem algumas turmas que eu pago cadeira que eu não tenho ainda o grupo. Entendi. Aí eu estou perdida. Quando terminar a aula, fala comigo, que aí eu coloco você no grupo da nossa turma, caso Pronto, você ainda não. Lisa. Tu mandou o invite para ela, né? O convite? Pronto, pois obrigada. Ótimo, pronto. Então, a gente vai se resolvendo, né? Pronto, gente. Tá todo mundo com os slides abertos aí? Conseguiram baixar? Espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu... ver se dá certo. Eita, Rosão. Vocês estão vendo a tela dos slides agora? Sim. Pronto, que eu estou compartilhando com vocês, tá? Quem não conseguiu baixar os slides, gente, são esses aqui, tá certo? A gente vai falar, né, nessa aula, o conteúdo programado para vocês é de traumatologia forense, tá? Deixa eu dar um mute aqui. Deixa eu dar um mute aqui. Aí. Só por enquanto, viu, gente? Já já eu tiro o mute de vocês, porque tem alguns locais aí que estão bem barulhentos. Pronto, vamos lá. Então, ó, vamos falar sobre lesões corporais, tá certo? Aqui
nesse primeiro slide, vocês vão ver que no podcast eu vou pormenorizando, né, com bem muitos detalhes, né? A gente parte primeiro de uma questão relacionada aos conceitos, entender o que é lesão, e lesão a gente parte de conceitos mais básicos, né, desde o conceito de dano, né, dano afetando a normalidade do corpo humano num ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental. A gente passa para a definição do documento legal, né, da nossa carta penal, que é ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, né, detalhe um pouquinho mais o conceito, já passando pela questão da doutrina em direito penal, que é do equilíbrio biopsicossocial. Você vai ter uma alteração desse equilíbrio biopsicossocial. O dano é aquilo que causa uma desarmonia nesse equilíbrio, né? E o perito ele vai ter por objetivo, né, na perícia em lesão corporal, caracterizar a extensão, gravidade e perenidade ou duração desse dano. Tá certo? Quando vocês precisarem me interromper, pode tirar o mute e falar, tá bom? Vamos lá. Aí, pessoal, entendendo o que é uma lesão, tá? Tem dois conceitos que a gente precisa diferenciar, que é o da medicina curativa, a medicina tradicional, né, de consultório, e o da medicina legal, que vai ser um conceito que vai ser mais abrangente, tá? A medicina curativa ela vai se preocupar com a lesão apenas na medida em que ela altera a anatomia ou a função de um órgão do corpo humano da gente. É bem mais restrito. Já para a medicina legal, interessa a ela conhecer outras circunstâncias desse dano, né? Outras circunstâncias dessa lesão, né? Por exemplo, situações relacionadas a culpa, dolo, né? Se foi resultado de uma circunstância de acidente ou autolesão. Vai procurar entender que a origem desse dano é necessariamente externa e violenta, tá certo? Vai ver também a proporção desse dano, né? Então vai se preocupar com questões que na medicina curativa não importa, né? Ali para o médico que está no ambulatório, no consultório, ele quer a relação dele com lesão e dano, ela é bem mais restrita a um âmbito curativo, né? Na medicina legal é preciso que seja mais abrangente, tá bem? Aqui mais adiante, a gente coloca a definição, né, vigente na doutrina penal, né, que é uma definição que me agrada muito, que ela é bem abrangente. Me permitam que leia para vocês. Levando-se em conta a doutrina penal brasileira, pode-se definir lesão sobre o ângulo médico-legal como a consequência de um ato violento, capaz de produzir, direta ou indiretamente, qualquer dano à integridade física ou saúde de alguém, ou responsável pelo agravamento ou continuidade de uma perturbação. Eu dou uma pausa aqui para explicar para vocês que o dano, ele não precisa, ele por si só, causar a lesão. Ele pode agravar já um problema que existia anteriormente, né? Ele pode dar continuidade a um problema que já estava ali anteriormente, tá? Então é importante a gente ter essa noção também. Gente, o ideal era que vocês já tivessem com uma parte desse conhecimento já, né? Por conta de ter ouvido o podcast, tá? Então, eu estou passando aqui um pouquinho mais rápido, vai fazer mais sentido quando vocês ouvirem, tá bom? Mas aí a gente pode usar o fórum lá na plataforma para poder elucidar alguma dúvida que ainda persista por um acaso, tá bem? Aí eu coloco, eu transcrevo, né, literalmente o artigo 129, que vai ser, deixa eu só responder o pessoal aqui do grupo rapidinho para eles não se preocuparem, né? Vamos lá. Certo? Aí convém a gente falar sobre as concausas, tá certo? Concausa é um conceito que muitos de vocês já devem ter familiaridade, né? A maioria de vocês. Vamos passar aqui, né, rapidamente, que elas podem ser pré-existentes, elas podem já
estar presentes antes do momento onde ocorreu a lesão, onde o agente causou o dano, ou podem ser supervenientes, né? Só se tornarem presentes em momentos posteriores ao do momento da lesão, tá? Duas situações aqui que são imprescindíveis para a gente poder falar em concausa, né? O agente, quem está causando o dano, ele desconhece ou ele não é capaz de evitar aquele dano, aquela situação, e é uma lesão que em circunstâncias normais não produziria dano. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que ilustra bem isso, né? Eu já tinha, inclusive eu cito ele no podcast, né? Existe um órgão no abdômen da gente chamado baço, certo? Esse órgão ele tem função relacionada ao nosso metabolismo sanguíneo, né? Ele tem várias funções relacionadas à imunidade, né? E ele é um órgão que, em circunstâncias normais, ele fica bem escondidinho, guardadinho aqui embaixo das nossas costelas do lado esquerdo. Só que tem doenças que deixam ele muito aumentado de tamanho, né? E ele, quando fica muito aumentado, ele fica sujeito a se romper, né, muito facilmente. Então, imagine a situação de que duas pessoas, numa briga, num bar, por exemplo, e o indivíduo vai e desfere um soco no abdômen do outro. Normalmente, esse soco causaria uma perturbação muito pequena, né? Dor local no momento, né? Um pouco de mal-estar. Mas numa pessoa que tem um baço aumentado como esse mesmo soco, ele poderia romper o baço, causar um sangramento muito importante e a pessoa vir a óbito, né? Então, aqui nessa situação, a gente tem os dois pressupostos das concausas. O cara que desferiu o soco, ele não tinha como adivinhar que o outro tinha um baço aumentado de tamanho, né? E aquele soco que ele desferiu, em situações normais, ele dificilmente levaria a pessoa à morte, né? Ou a uma repercussão mais grave, tá bem? Então, a gente tem que ter em mente essas duas circunstâncias. As concausas pré-existentes podem ser anatômicas, fisiológicas ou patológicas, de acordo com sua origem, tá? Eu explico isso com mais detalhes no áudio. Por favor, se voltem para lá, eu vou me deter só nas situações mais que requerem mais detalhes da gente, tá bom? E as concausas supervenientes, né, elas vão ocorrer no momento posterior ao do dano, né? Também... Oi? Alguém falou? Alguém está com o áudio aberto aí, está um local muito barulhento. Pronto, obrigado. E as causas supervenientes, pessoal, são aquelas que ocorrem, né, no momento posterior da lesão, posterior ao do dano, né? Vou dar um exemplo também para explicar melhor, né? Imagine que uma pessoa está com um estilete simples, né? Desfere um golpe no braço de outra pessoa, faz um ferimento superficial, praticamente um arranhão, né? Que não tem maiores repercussões, que não tem maiores problemas. Mas aí, aquele ferimento, ele fica como uma porta de entrada para uma infecção por tétano, que aí pode levar, inclusive, a pessoa à morte. Essa aí foi uma concausa que foi superveniente. Ela surgiu depois, né, da ocorrência do momento do dano, tá? E da mesma maneira, né, o agente desconhece ou não é capaz de evitar, e aquela lesão, aquele arranhãozinho por si só não causaria a morte da pessoa. Mas aí, circunstâncias fora do controle dele, posteriormente, foi que causaram isso, tá bom? A questão de atribuir a responsabilidade ao tratamento médico, eu peço que vocês vejam com detalhes no podcast, tá? Isso aqui não é nada muito difícil de entender. E a questão das lesões esportivas também. Me permitam progredir aqui para os pontos mais que eu acredito que tem necessidade de uma maior discussão. As lesões corporais leves, são as primeiras que a gente vai falar. O conceito dela é basicamente por exclusão, tá? Se o que não for grave e o que não for gravíssimo, vai ser leve, tá certo? Então é só a gente dar uma olhadinha lá no artigo 129 do Código Penal, parágrafos 1º e 2º. O que não for grave nem gravíssimo, vai ser leve, tá? Barulho. É grande parte das lesões que a gente vai periciar. Cerca de 80% das lesões vão acabar caindo nessa classificação de lesões corporais leves, tá bom? Dificilmente, né, as lesões corporais leves, elas não ultrapassam, né, os limites da pele da gente. Então, essas 3 fotos que eu coloquei aqui, um arranhão, né, uma mancha roxa, né, que é uma equimose, e na última aqui na perna, né, um edema, né, um inchaço,
todas são lesões leves porque elas só se limitam à pele da pessoa, não ultrapassam a camadas mais profundas, não atingem órgãos ou estruturas mais profundas. Tá bom? Vamos lá, mais adiante. Esse delicta facti transeuntis significa, né, da natureza fugaz, né, do corpo do delito, dos achados, né, relacionados à lesão corporal leve, e vem lembrar a gente que a perícia aqui a gente tem que tomar cuidado para não perder o tempo dela, porque muitas vezes as alterações elas são muito, elas se extinguem de maneira muito rápida devido à superficialidade das lesões, né? Então a gente tem que lembrar que aqui, né, o fato que enseja, né, a lesão, ele é fugaz, ele é muito rápido. É isso que eu quero dizer aqui com esse brocardo latino, tá? Passando para as lesões corporais leves, vamos falar sobre cada uma das caracterizadoras. Deixa eu ver aqui os conceitos que são mais importantes a gente colocar, tá bom? A incapacidade por ocupações habituais, certo? O que é que a gente vai entender aqui por ocupações habituais? É aquela do seu ofício do dia a dia, costumeiro, tá certo? Não há que se falar em incapacidade para uma ocupação que não faz parte da sua atividade laborativa diária, né? Eu, sendo médico, não tenho que falar numa incapacidade, por exemplo, para eu manusear um aparelho de solda. Não é do meu dia a dia, né? Então, a gente tem que sempre se voltar para aquela ocupação habitual da pessoa, tá certo? Não é necessário que haja uma capacidade, uma falta absoluta, basta que seja parcial, mas ela tem que ser importante, né? Tem que ter um impacto significativo. Alguém falou? Vou continuar, certo? Aqui, na avaliação da incapacidade por ocupações habituais, a gente tem a questão da avaliação complementar, o exame complementar, porque nem sempre o médico perito ele consegue, em um só ato pericial, verificar que a incapacidade vai durar por mais de 30 dias. Tem doenças, né, tem alterações que a gente precisa observar um segundo momento, para ter uma noção de que se realmente aquela ocupação, aquela incapacidade vai persistir por mais de 30 dias. Então a gente pode lançar a mão de um exame complementar, que é fazer uma nova perícia. Tá? E o critério para desaparecer a inaptidão, a gente fala de duas situações, né? Uma ideal, que é o retorno ao status quo ante, né? Que isso aqui, se eu conseguisse ter uma noção de qual era o nível de capacidade que aquela pessoa tinha antes da lesão, eu conseguiria dizer o momento em que ela retornou a esse mesmo nível, verdade? Mas aí nem sempre eu tenho como ter uma noção fiel disso. Eu não conhecia, né, a realidade da pessoa, ela não era paciente minha, eu não tinha acesso a dados mais fidedignos da vida dela no momento anterior para poder ter essa noção de qual era a sua capacidade mesmo laborativa, né? Então, eu pautar a minha avaliação do desaparecimento da inaptidão por uma questão como essa, às vezes é um pouco complicado. Esse aqui é o cenário ideal, tá? E o segundo é a questão da cura médico-legal, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, né? Essa noção, como é que ela funciona. Imaginem só uma situação de uma fratura de um osso, né? Aqui eu estou falando de um osso, especificamente a clavícula, é esse osso aqui, tá, pessoal? Ele frequentemente esse osso ele se rompe, né? Ele se quebra, né? Ele tem lesão em acidentes automobilísticos relacionados principalmente com você está guiando uma moto, né? E a clavícula, quando ela fratura, ela tem um prazo médio, né, para sarar, para o osso voltar a se unir, né, ao pedaço quebrado, que a gente chama de consolidação, um tempo médio de 25 dias, tá certo? Essa aqui seria um conceito de cura bem objetivo, né? Mas aí eu tenho aqui essa outra questão colocada mais adiante, que é a duração da incapacidade que uma fratura dessa pode causar. A fratura sara em 25 dias, só que a incapacidade que ela enseja pode durar até 2 meses e meio, né? Porque existem várias coisas envolvidas numa fratura de clavícula como essa, né? Você tem uma diminuição do movimento, da articulação, você tem um pouco de atrofia muscular, você tem uma dor residual. Então, vocês estão vendo que é diferente o tempo da cura, né, para o tempo do retorno à capacidade, tá certo? Então, é isso que a gente fala de cura médico-legal.
A cura médico-legal está relacionada com o retorno à plenitude da capacidade da pessoa. Tá certo? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando. Isso, podem ligar os microfones, tá bom, gente? É só que tem alguns locais que estão um pouquinho barulhentos, tá? Aí se vocês puderem, nesse momento que a gente está aqui conversando por enquanto, baixar a televisão, né? Ficar num lugar um pouquinho mais silencioso ajuda, tá certo? Então podem ligar os microfones mesmo, tá bom? Continuando. Entenderam isso direitinho, né? Vamos adiante. Perigo de vida, né? Que é a outra situação que também está colocada como uma qualificatória desse tipo penal. Probabilidade concreta e objetiva de êxito letal, tá certo? Gente, a coisa mais importante aqui é entender que o fator temporal é imprescindível para caracterizar. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso falar em perigo de vida que pode ocorrer. Eu posso falar só em perigo de vida que ocorreu ou que está ocorrendo, tá? Isso aí é primário, né, na caracterização dessa qualificatória, tá bom? Não cabe suposição, presunção, tem que ser clinicamente embasado, tem que estar confirmado, né? Eu não posso ter um indício, né, assim, uma impressão, talvez seja, não. Tem que estar clinicamente embasado e confirmado. Mas aí, estando clinicamente embasado e confirmado, o mero vislumbre da probabilidade concreta e objetiva da morte é suficiente. Então não precisa que seja uma condição duradoura de perigo de vida. Pode ser ali só um momento, rápido, né? Um momento tão rápido quanto uma parada, que a pessoa pode ter uma parada cardíaca, que às vezes dura nem um minuto, né? Mas ali já é suficiente, né? A condição está clinicamente embasada e confirmada, e mesmo um tempo tão curtinho como uma fração de minuto, né? Ela já é suficiente para a gente caracterizar o perigo de vida, tá? Olha aí, é tão importante que eu coloco de novo, né? É se há ou houve, e não se haverá. Perigo de vida é sempre nesse sentido, se há ou se houve, e não se haverá, tá? E essa é uma situação que dispensa o exame complementar, tá bem? Vamos para frente. Aqui eu coloco algumas fotos de situações que são relacionadas a perigo de vida, né? Reconhecidamente, né? As grandes queimaduras, né? Essa figura aqui superior à esquerda, a figura que está ao seu lado à direita, né? Uma perfuração no abdômen, né? Aqui existe um potencial de atingir estruturas que são nobres, né, no organismo, vasos sanguíneos que são muito calibrosos, que se forem rompidos, né, podem causar hemorragias muito severas, né? Então está também bem claro aqui uma situação de perigo de vida, né? Logo abaixo essa radiografia, ela mostra uma situação de secção da coluna vertebral, né? Aqui é uma situação gravíssima, né? Essa pessoa pode evoluir com uma parada respiratória muito rapidamente, então o perigo de vida está bem claro aqui. E esse braço aqui ensanguentado, né, com uma lesão numa artéria chamada artéria radial, que ela sangra muito se não for tratado rapidamente, né, a pessoa pode vir a óbito, está bem caracterizado também um perigo de vida, tá? Debilidade permanente de membro, sentido ou função, é a outra qualificatória que a gente tem desse tipo, né? Aqui a gente tem algumas palavras-chave que vão estar presentes no laudo do perito, tá? Que a gente vai compreender bem quando ele está se referindo a isso. Você vai ver termos como diminuição de força, enfraquecimento, embotamento, debilitação, diminuição. São termos que vão estar presentes na descrição desse tipo de circunstância, tá certo? Pode ser um dano tanto anatômico como funcional, e eu vou diferenciar melhor isso aqui com uma imagem que tem mais ali adiante, tá bom? Guardem isso aqui. Mas lembrem que o dano pode ser anatômico ou funcional. Pode ser um dano na estrutura ou um dano na função, tá? E não precisa que seja perpétua ou impossível de ser tratada essa debilidade. Basta que ela seja duradoura, tá? Basta que eu não consiga ter uma estimativa correta do tempo que essa debilidade vai permanecer. Conceitozinhos para entender melhor. O membro é um dos 4 apêndices do nosso corpo. Um dos nossos 2 braços ou uma de nossas 2 pernas. E sentidos são nossas funções perceptivas. Visão, audição, olfato, paladar, tato, tá? Função é a atividade que um órgão, um aparelho ou um sistema desempenha. Tá bem? Gente, eu estou passando assim mais rápido, mas lembrem que vai estar bem mastigadinho no podcast, tá bom? Estou só pontuando aqui o que eu acho que talvez enseja alguma dúvida. Aqui tem 2 situações peculiares que eu quero trazer para vocês, tá?
a situação dos órgãos duplos e dos órgãos ímpares, né? Vocês devem saber que nós temos alguns órgãos que a gente tem duplicados, né, no nosso corpo, né? Alguns deles. A gente tem 2 pulmões, a gente tem 2 rins, por exemplo, tá certo? E alguns que são ímpares, que são únicos, né? A gente tem só um estômago, um fígado, um coração, tá? Então, via de regra, quando a lesão ela se refere, né, a um dos órgãos duplos, tá certo? Via de regra, a gente caracteriza ela como grave, porque entende-se que o outro órgão, né, o remanescente, ele assume parte da função daquele órgão que está debilitado, né? Isso é meio que uma regra no organismo humano. Quando você tem um dano a um dos rins, por exemplo, você perde, né, tem a debilidade na função daquele rim, o rim que está saudável, ele vai inclusive aumentar de tamanho para poder compensar a debilidade do membro, do órgão contralateral. Tá? Já quando essa lesão ocorre num órgão ímpar, a gente fala que é uma lesão gravíssima, né? Porque aí não vai ter outro órgão para compensar. Se a debilidade ocorre num órgão ímpar, né, entende-se, via de regra, que vai ser uma lesão corporal gravíssima. Tá? E aqui em relação à perda de dentes. Os dentes, pessoal, eles têm 3 funções, basicamente, né, para o ser humano. Tem uma função fonética, que eles ajudam a articular as palavras, tem uma função mastigatória e uma função estética, tá? E cada dente, ele contribui, né, numa porcentagem diferente para cada uma dessas funções. Vejam um exemplo desse primeiro aqui, ó, o incisivo central, lá em cima, na coluna. O incisivo central, na função fonética, para a gente articular a fala, cada incisivo central, né, e a gente tem 4 deles, cada um deles vai corresponder a 8% da função fonética. Então, se você perde um deles, você vai estar perdendo 8% da função fonética. Mas quando eu vou para a função mastigatória, a importância deles é bem menor, né? Se eu perco um deles, eu vou estar perdendo 1% da função mastigatória. Tá? Então, situações como essas informações como essas são bem importantes para a gente caracterizar, para o perito conseguir caracterizar o dano, para o perito conseguir informar a extensão e a profundidade desse dano. Tá? E esse raciocínio passa para todos os outros dentes. Ó. Olha só o primeiro molar, função fonética, 0 dele. Né? Mais função mastigatória, 5%. Função estética dele, 0. Ele fica escondidinho, ele fica lá para trás. Não dá nem para ver. Ninguém nem nota a falta dele. Tá certo? Continuando. E a outra circunstância relacionada à lesão grave é a aceleração do parto. Tá? Na aceleração do parto, pessoal, a gente tem uma situação que é importante a gente diferenciar, né, e pegar esse conceito bem. Lá no podcast eu coloco um pouquinho mais explicado, mas eu vou antecipar aqui algumas possíveis dúvidas. Né? Quando eu falo em aceleração do parto, eu falo em expulsão do concepto vivo, com aptidão para a vida extrauterina. Então, a criança, o que acontece aqui? Ela só nasce antes do tempo. Tá? A data prevista do parto era para daqui a 4 semanas e ela nasce 3 semanas antes. Entendeu? Basicamente é isso. O bebê vai nascer vivo e com aptidão para a vida extrauterina. Isso aqui caracteriza, né, se houve uma lesão que se relacionou com essa situação, essa lesão vai ser considerada grave e não gravíssima. É muito rara e de difícil caracterização essa questão da aceleração do parto. Né? Nem sempre a gente tem os elementos que são necessários para conseguir caracterizar. Tá? É muito importante, né, que o agente ele tenha conhecimento da gravidez. Olha aqui como eu coloquei aqui, vou ler literalmente para vocês. Se o agente ignora a gravidez da vítima, não se lhe pode imputar o crime de lesão grave, se de sua ação delituosa resultar a aceleração do parto, nem o delito de lesão gravíssima se resultar em aborto. Então, é uma condição imprescindível que o agente tenha conhecimento da gravidez, ou então não possa excusar-se, né, de ter esse conhecimento, entendeu? Não se refere a encurtamento do trabalho de parto, tá bom? Então aqui a gente não está falando de um trabalho de parto mais curto, não. A gente está falando só de um parto que ocorreu antes do tempo. Teve uma lesão, né? E essa lesão provocou um parto antes do tempo. O bebê nasceu bem, vivo e apto à vida extrauterina. Tá bom?
As causas podem ser tanto físicas como psíquicas, tá bom? Fatores comportamentais de agressão verbal, psíquica também podem levar a uma aceleração do parto e pode estar caracterizada a lesão corporal grave. E a gente fala aqui em expulsão antecipada do natimorto, né? Aqui que é importante diferenciar. Eu não estou falando aqui de aborto. Eu estou falando de uma criança, né, que por outras circunstâncias não relacionadas à lesão, né, ela veio a óbito ainda no útero e aí teve a lesão, né, e a lesão acelerou o parto, só que a criança já estava morta, entendeu? A gente não está falando aqui de aborto, a gente está falando de aceleração de parto, só que a criança estava já morta por circunstâncias que não têm relação com a lesão, tá? É possível um concurso com homicídio culposo quando se satisfaz, né, a primeira situação, a expulsão de um concepto vivo com aptidão para a vida extrauterina, mas logo após, né, por complicações desse nascimento prematuro, né, a criança pode vir a óbito, né? Então é possível também caracterizar-se aí um concurso com homicídio culposo. A gente tem a lesão corporal grave por aceleração do parto e logo em seguida, né, por circunstâncias que se desenrolam após isso, né, a criança vir a morrer, pode ser possível caracterizar-se o concurso com homicídio culposo, tá bem? E a gente fala em crime impossível quando há essas duas condições médicas aqui, a mola hidatiforme, que é essa imagem de cima, e ou teratoma, que é a imagem de baixo, tá bom? A mola hidatiforme, gente, é uma falha na divisão celular, né? Quando há a fecundação do espermatozoide e do óvulo, né? Ao invés de se desenvolver ali uma divisão celular organizada que forme, né, um embrião e depois um feto, a divisão celular é desorganizada e não forma ser vivo nenhum, né? Mas aí parece que a gravidez ela continua progredindo, tá certo? Aí se tiver uma lesão, né, dessa lesão resultar a expulsão dessa mola hidatiforme, se fala em crime impossível porque ali não tinha concepto, ali não tinha um feto, tinha essa má formação. E o teratoma é um tipo de neoplasia de células primordiais, né, que a gente chama de células germinativas, que são as células do corpo da gente que são capazes de se transformar em qualquer coisa. A gente tem essas células, né, um raciocínio semelhante, né? O pessoal fala muito em células tronco, né, que é a célula que é capaz de se transformar em qualquer outra, né? Então, é como se você tivesse um tumor desse tipo de células, né, o teratoma. É tanto que se vocês observarem com cuidado, vocês vão ver uma coisa parecida com um dente, né? Então, os teratomas, eles têm esse aspecto assim bem bizarro mesmo, né? E eles podem simular, né, uma gravidez, né? Eles produzem os hormônios da gravidez do mesmo jeito. E se você tem uma lesão que acelera um parto de um teratoma, também não se pode falar em crime, né? O crime é impossível porque não tinha um concepto vivo, não tinha um feto ali, tá bom? Vamos adiante agora para as lesões corporais gravíssimas, tá? Lembrando para quem está chegando depois, escutem um podcast, tá muito mais detalhado do que eu estou falando aqui. Eu estou tentando antecipar as dúvidas de vocês. E para as próximas aulas, é muito importante que vocês tenham acesso a esse material antes desse nosso momento aqui presencial, tá bom? Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pronto, isso, perfeito. Gente, quiserem fazer essas ponderações, estão escrevendo aqui, podem falar nos microfones, tá bom? Vai ser mais legal para a gente interagir. Só abrir o microfone e falar, tá bom? Lesões corporais gravíssimas, a gente tem essas 5 qualificatórias aqui. A incapacidade permanente para o trabalho, a enfermidade incurável, a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, a deformidade permanente e o aborto, tá? São as mesmas circunstâncias das lesões graves, só que num grau mais adiantado, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando eu falo em incapacidade permanente para o trabalho, pessoal, a gente está falando aqui, né, de coisas que afetem o exercício profissional. O que é exercício profissional? Toda atividade lícita que proveja sustento do indivíduo. Lícita, tá? Eu não posso falar em incapacidade permanente para o trabalho se o cara for um traficante, por exemplo. Né? Não há que se falar numa circunstância dessa, tá bom? Por isso que é importante a gente conseguir, mas de repente pode ter algum cara de pau que queira colocar uma situação como essa, né? Enfim, é importante verificar que é necessário apenas que haja uma duração incalculável. Duração incalculável é aquela que a gente não consegue estimar.
Quando a gente fala em permanente, você fica às vezes em dúvida nesse conceito, né? Poxa, mas é permanente, mas e se daqui a pouco surgir algum recurso que possa melhorar essa incapacidade, sanar essa incapacidade? Então, prevendo isso, quando a gente fala em incalculável, é uma duração que eu não consigo estimar, certo? Não é que necessariamente seja para sempre eterna e nada vai poder alterar. Se o conceito fosse esse, ninguém ia conseguir caracterizar uma incapacidade permanente, tá? Basta que ela seja uma duração incalculável, tá? O trabalho genérico, um trabalho não específico. Entendeu? A gente fala aqui em incapacidade permanente para trabalho de uma forma geral, tá? Vou ler aqui para vocês, ó. Na incapacidade permanente, o ofendido deve ficar privado da possibilidade física ou psíquica de aplicar-se a qualquer atividade lucrativa, qualquer uma. E a incapacidade, além de total, deverá ser permanente, ou seja, duradoura no tempo, sem previsibilidade de cessação. Tá? Aqui está arrematado o conceito da incapacidade permanente para o trabalho. Bom? Lembrando que ela abrange um dano de caráter social e econômico. Ou seja, né, a gente fala também em incapacidade permanente para o trabalho uma criança. Por mais que ela no momento não esteja desempenhando nenhuma atividade produtiva, né, a gente entende que aquele precisa ser tutelado já uma possibilidade posterior. Né? Aquela criança vai chegar uma hora que ela vai precisar trabalhar para sustentar os seus. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Então, pode-se falar em incapacidade permanente para o trabalho numa criança, entendeu? E não importa a intensidade do dano, mas a consequência da lesão, né? Imaginem só, vou me usar como exemplo aqui, né? Se por um acaso, né, eu tivesse uma lesão em que resultasse na perda do meu dedo mindinho da mão direita, tá? Para minha atividade laborativa de médico, né, esse impacto ele seria muito pequeno. Ele teria muita pouca repercussão na minha atuação diária, né? A perda do mindinho ia trazer praticamente nenhuma limitação para o fato de eu continuar sendo médico, né? Agora imagine essa mesma lesão numa pessoa, num músico, em um pianista, em um flautista, entendeu? Então, esse exemplo é para mostrar para vocês que não importa a intensidade do dano, mas sim as consequências dele, tá bem? Vamos mais adiante. E em relação à enfermidade incurável? Acho que o maior mistério aqui é saber o que é incurável, né? A gente conseguir definir bem isso ajuda a entender melhor essa qualificatória. Incurável, pessoal, tem esses 3 pressupostos aqui, tá? Incurável é aquilo que tem um processo de cura muito demorado, ou seja, que leva anos, tá? Ou incurável também é aquilo que é incompatível com os recursos que a vítima dispõe, ou é também incurável aquilo que não pode ser curado com os meios médicos disponíveis. Tá bom? Então, qualquer um desses 3 aqui, se presentes, eles podem caracterizar e tornar uma enfermidade incurável. Basta que a cura seja muito demorada, leve anos, que a vítima não possa arcar com os recursos necessários, ou que não haja os meios médicos disponíveis para aquela cura, naquele tempo e naquele local. No caso, esses requisitos, eles são alternativos. Pode ser um dos 3, um dos 3. São alternativos, isso, né? não precisam ser somados, não. É ou, tá bom? Ok. Deve repercutir de maneira intensa, tá bom? Isso é bem claro, não deve ser uma enfermidade incurável com repercussões leves ou pouco perceptíveis. Exigir cuidados especiais, resultado de ação dolosa, tá bom? E aqui, para a gente confrontar a lesão grave e a gravíssima, a gente diferenciar o que é a debilidade só da enfermidade incurável. Debilidade, gente, ela vai deixar um resquício, um reliquat. Essa palavra aqui em latim significa resquício, tá certo? Já a enfermidade incurável, ela envolve todo um processo, entendeu? Ela é muito mais, e dessa maneira a gente leva aqui ao segundo parâmetro de diferenciação, ela vai afetar o corpo, o todo, né? Ela não vai ter uma ação, ela não vai ter uma repercussão em uma parte, uma repercussão em um local apenas, tá? Debilidade e inutilização se refere a resquício e vai afetar uma parte somente do corpo. A enfermidade incurável, ela via de regra vai envolver o acontecimento de todo um processo patológico e vai afetar o corpo, o todo, o organismo por um todo. Tá bem? Aí quando a gente fala em perda e inutilização de membros, sentido ou função. Na grave era diminuição somente, né? Aqui a gente tem a perda total.
Em termos matemáticos, o que às vezes é muito difícil de colocar em situações, em um contexto médico, né? A gente dizer que um membro se perdeu, um sentido, ele não está mais sendo funcional, uma função está inutilizada, quando ali existe perda de 70% da capacidade que seria observada numa pessoa normal, tá? Então a gente fala num grau máximo de dano quando aquela função, aquele membro ou aquele sentido perderam 70% da sua capacidade normal, tá? A perda, ela se relaciona a amputações ou a mutilações, tá certo? A inutilização, a gente fala na perda funcional, apesar de haver a subsistência anatômica, vamos já entender esse conceito aqui, não se preocupem, tá? E ela pode ser parcial, desde que equivalha à inutilização. Foi isso que eu falei para vocês aqui dos 70%, tá bom? Olha aqui para a gente entender melhor. Vou passar para a próxima figura do slide. Essas duas pessoas aqui, tá bem? O indivíduo da esquerda, ele teve o seu braço amputado, né, na articulação do ombro, tá? De maneira muito criativa, foi lá, fez uma tatuagenzinha para esconder, né, o coto da amputação. Né? A gente está vendo que aqui o braço direito ele não existe mais, ou seja, não tem a função do braço direito não existe mais, né? Porque o braço foi amputado. O indivíduo da direita ele também tem o braço direito inutilizado, tá? Ele tem uma atrofia muscular, né, tão importante. Esse braço aqui ele não é capaz de segurar nenhum objeto, de levantar nenhum peso. O braço está lá ainda, ele persiste, né? Mas ele está inutilizado. Entendeu? As limitações dessas duas pessoas, elas são iguais. Um não tem o braço, o outro tem o braço, mas ele sofreu uma lesão tal que tornou ele inútil. Entenderam bem essa diferença? Uhum. Ótimo. Entendeu? Aí tem os casos específicos da mão e do pé, tá? Que quando a gente, né, vocês dão um raciocínio fácil da gente fazer, né? A função de um braço, ela está intimamente ligada à existência da mão, para poder dar utilidade a ele, né? Se você tira a mão, né, o braço pouca utilidade vai ter, né? Com certeza esse limite de 70% da capacidade vai estar perdido. Então, se eu perco a mão do meu braço direito, por exemplo, eu vou dizer que o meu membro todo está inutilizado. E essa mesma raciocínio serve para os membros inferiores. Se eu perco o pé também, eu também tenho essa mesma circunstância, tá bom? Em relação à membrana imenal, foi necessário que os doutrinadores fizessem essas colocações específicas, porque a perda e inutilização, né, da membrana imenal, ela não enseja uma lesão gravíssima. Tá? Podia-se pensar, né, ter o raciocínio de, poxa, ali tem uma estrutura anatômica, né, que é o ímen, e que a sua função foi perdida. Então, caracteriza-se uma lesão gravíssima. Não, nesse caso não, tá bom? Não entra nessa mesmo raciocínio. Tá certo? Aí aqui, pessoal, já pertinho da gente terminar, a gente fala na deformidade permanente, que é o dano estético. Tá? A deformidade se refere ao dano estético, mas ele precisa ter alguns pressupostos. Ele tem que ser irreparável em si mesmo, ele não pode sarar sozinho, ser capaz de por si só voltar à normalidade, né? Tem que ser consequente a uma deformação, tem que ser constitutivo de vexame permanente e ele tem que ser visível a olho nu. Tá? Ou seja, tem que ser uma lesão que ela não vai sarar sozinha, ou que não vai sarar por meios comuns, né? Ela tem que ser numa proporção tal que ela cause repulsa, que ela cause vexame, né? E ela também precisa ser possível de ser vista a olho nu, não pode ser uma coisa insignificante, tá bem? Então, os requisitos imprescindíveis para qualificar: aparência, permanência e reparabilidade por si só, por meios comuns, e também tem que ser capaz de provocar sensação de repulsa, tá bom? Tem que causar complexo, tem que ter impacto na vida social e econômica da pessoa, tá? Quando o perito vai classificar, vai caracterizar a deformidade permanente, ele tem que levar em consideração sexo, idade, cor, profissão da pessoa, porque algumas lesões, elas tomam proporções diferentes em pessoas diferentes, né, a partir da sua ocupação, da sua idade, né? Vou dar o exemplo, né, de, por exemplo, uma lesão no rosto, né, um corte, né, de uma pessoa ocorrido uma pessoa do sexo masculino que trabalha como mecânico, certo? Esse corte ele vai ter uma proporção diferente da pessoa do sexo feminino ou até mesmo do masculino mesmo, mas que trabalha como modelo ou como apresentador de jornal,
né? A aparência vai ter teoricamente, pelo menos, cada caso específico deve ser visto, né, com o cuidado que precisa, mas teoricamente a pessoa que trabalha, né, como apresentador do jornal, como modelo, um dano na sua aparência vai ter um impacto muito maior da pessoa que não depende preponderantemente da sua aparência na sua atividade laborativa, né? Então, esses pressupostos têm que ser levados em consideração, tá? Eu especifico isso bem direitinho no podcast também, tá bom, gente? Aí aqui alguns exemplos, ó. Imagens, né? Aqui essa mulher aqui do alto à esquerda, né? Uma queimadura, né? Esse rapaz aqui do lado à direita, né? Um quadro de paralisia facial. E essa criança aqui é uma pitose palpebral, né? Esse olhinho caído aí. Todas situações permanentes que não podem curar por si só, que causam vexame, né? E que são irreparáveis por meios comuns, tá bom? Aí, nossos dois últimos slidezinhos, aborto, né? A lesão gravíssima, né? Se ela causa aborto, né? Ela é caracterizada dessa forma, né? E aqui, gente, ó, o conceito está aqui, bem claro. Interrupção da gravidez normal, estava tudo bem naquela gravidez, estava tudo tranquilo, feto saudável, mãe saudável. Interrupção da gravidez normal e não patológica em qualquer fase do período gestatório, haja ou não a expulsão do concepto morto, ou se vivo, que morra logo após pela inaptidão para a vida extrauterina, resultante de ofensa corporal ou violência psíquica. Tá? Então aqui, gente, né, estava tudo bem, estava tudo normal, teve a lesão, e a lesão foi que causou o abortamento, a lesão foi que causou a morte do feto, tá certo? Seja ainda dentro do útero, ou seja logo após o nascimento, por ele não ter ainda a aptidão para a vida extrauterina, tá certo? Aí, de novo, é indispensável que o agente tenha o conhecimento da gravidez, né? Ou então que a sua ignorância do fato seja inexcusável. E é imprescindível também que haja constatação da gravidez e o nexo entre a lesão e o abortamento. Aqui é o papel do perito, né? Bem importante. Ele que vai fazer essa constatação. Oi. Então, se no caso a gente não souber da gravidez, então pode alegar que não sabia e não ser crime? Isso, e não ter essa qualificatória, né? Na lesão Não ter a corporal. qualificação. Exatamente. Olha só, é indispensável que ele tenha conhecimento da gravidez, ou então que essa ignorância dele, o fato dele, eu não sabia, mas tipo assim, imagina só uma mulher nas últimas semanas de gravidez, né? Aquele volume abdominal bem aumentado, né? Apresentando já um andado típico, com roupas de grávida, né? Então são situações, né, que é inexcusável que ele diga, eu não sabia, eu não achava que ela estava grávida, dá para confundir, entendeu? Então, entendeu, né? Pronto. E também, aí o papel do perito aqui é esse, é o de constatar a gravidez, né? Ou seja, ele verificar que havia ali uma gravidez e o nexo entre a lesão e aquele abortamento, tá? Entendi, professor, obrigada. Ótimo, por nada. E a lesão corporal seguida de morte, gente. Aqui tem algumas situações também que a gente vai elucidar aqui, mas vocês ouvindo lá vai estar mais detalhado, tá bom? A lesão corporal, gente, ela resulta, né, ela significa no primum delictum, né, é o delito primário, que foi qualificada, né, com o evento morte. Entendeu? Esse aqui é um dos exemplos de crime pré-terdoloso por excelência. O resultado, ele vai exceder o dolo, ele vai exceder a intenção do agente. O agente tem a intenção apenas de causar um dano, mas aí por circunstâncias, né, que se desenrolaram após a lesão, né, acabou tendo, né, o evento morte, o qualificador morte. Então a gente fala que há dolo na lesão corporal, mas no evento morte há culpa, entendeu? Ele não tinha intenção de matar, ele tinha intenção apenas de causar dano, mas é uma qualificatória que vai falar contra ele, né? Aqui a gente fala dessas duas situações, do minus delictum e do maius delictum, né? O delito menor foi a lesão corporal e o delito maior, o maius delictum, foi a morte, tá? O exemplo clássico disso, vocês vão encontrar em todo o livro de medicina legal, é o indivíduo que foi esmurrado por outrem, cai em decorrência desse soco, bate a cabeça em algum local, um meio-fio, fratura a base do crânio e morre, entendeu? A intenção do agente era apenas de esmurrar, de causar um dano menor, enfim, né? Só que, por circunstâncias que se desenrolam depois disso, né, a pessoa cai, fratura a base do crânio e acaba morrendo, entendeu? A gente fala lesão corporal seguida de morte.
O papel do perito aqui não é avaliar essa questão de onde há dolo, onde há culpa. O papel do perito aqui é de fornecer os elementos, né, à autoridade que requereu a perícia, né, os elementos que ele precisa para caracterizar isso, né? Ou seja, descrever pericialmente de maneira pormenorizada o local da lesão, número de lesões, a direção que o golpe pode ter ocorrido, a profundidade, o nexo, né? Não, mas não vai caber a ele aqui emitir juízos em relação a dolo ou a culpa, tá bom? Acho que esse aqui é o finzinho do nosso slide, tá certo, gente? A gente acabou fazendo, né, as coisas na ordem inversa. Eu já queria aqui ouvir as dúvidas de vocês. Eu tentei antecipar algumas coisas que talvez sejam mais complicadas, né? Mas peço a vocês que escutem o podcast, vejam os slides direitinho lá, vejam o mapa mental que eu fiz, que aí facilita bastante. Eu destaquei os pontos mais importantes, fiz alguns comentários, tá? E fiquem atentos para os materiais que eu vou postando ao longo da semana, tá bom? Semana que vem vai seguir essa mesma dinâmica e espero que vocês tenham a oportunidade de já ter tido acesso ao material, tá? O que eu tinha para hoje, para vocês, era isso, certo? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum questionamento, algum comentário? Pronto. No meu caso, assim, como eu trabalho durante o dia, seria interessante se o senhor pudesse colocar no final de semana, que aí eu teria tempo de ver mais calma para poder, porque como é a semana toda, seria interessante que fosse colocado no final de semana, que aí dá mais tempo para a gente dar aquela velha olhadinha. Perfeito. Vou colocar, se possível, até antes, tá bom? Já deixar no jeitinho lá para vocês. Sempre nesse formato. Podcast, mapa mental e aulas. Tá bom? Professor, Oi. eu olhando aqui o Leão Virtual, aparece, você não pode se inscrever nesse curso. Eu achei que tivesse encontrado o material do senhor, só que eu não encontrei. Tá como se eu não tivesse cadastrado, não sei, no curso do senhor. Certo. Deixa eu tirar essa dúvida aqui rapidinho. Pronto. Olha só. Quem falou agora isso foi Lorena, foi? Georgia. Pronto, Georgia. Essa questão do acesso, alguma dificuldade de não estar inscrito, alguma coisa assim, vocês têm que ver com um cristiano com o outro, tá bom? Entendi. Dá uma palavrinha com eles, né? Fala dessa dificuldade que você está matriculada na disciplina, mas não tá tendo liberado o acesso lá no Leão Digital, que eles vão te orientar, tá bom? Por isso que eu estava achando que o senhor não estava postando material, mas agora eu fui olhar direitinho, aí aparece essa mensagem. Pronto. Mas eu vou falar com o Cristiano. Pronto, certo? faça isso, certo? Obrigada. Por nada. E aí, gente, mais alguma colocação, mais alguma coisa? Tudo bem? Então, vamos fazer essa semana na ordem inversa, né? Mas na próxima, eu espero que a gente faça do jeitinho certo, tá bom? Combinado. Combinado? Então, perguntando, professor, como serão as atividades? Isso a gente está vendo, tá certo? Ainda porque a gente teve algumas, inclusive vai ter ainda hoje, né, palavra amanhã de manhã. Amanhã de manhã vai ter palavra do professor Jaime, né, em relação a essas novas circunstâncias que se apresentaram hoje, né? E isso afeta também a questão das avaliações e tudo, né? Mas, gente, de antemão, eu quero deixar vocês tranquilos, tá certo? Porque vamos ter prazo para fazer, vamos ter recurso para fazer, vocês vão ter suporte para fazer. A gente vai estar aqui juntinho de vocês, tá bom? Né? O junto que é possível, que é permitido, né? Sem contato físico, né? Mas com esse contato aqui que a gente tem, tá? E eu queria, né, é um momento que a gente acaba ansioso por um bocado de circunstâncias. Eu não queria que isso aqui fosse mais uma ansiedade para vocês, tá? De maneira alguma a gente vai tomar nenhuma medida que vá prejudicar, que vá trazer nenhum problema, tá bom? Então a gente está aqui para ser parceiro, tá? Então enquanto eu não tenho uma resposta mais concreta em relação a isso, tá? Fica tranquilo que vai ficar tudo bem, tá bom? Tá ótimo. Pronto. Então, gente, estamos bem por hoje? Estamos bem por hoje. Foi ótima a aula. Pronto, que bom, fico feliz. Esse feedback é muito importante, tá certo? Pois, boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, tá? E até a próxima. Tchau. Qual o conteúdo da semana que vem? A gente vai continuar com traumatologia forense, né?
Só que a traumatologia Ok, forense obrigada. 2, né? Vamos falar mais das lesões, né? Falar de lesão cortante, perfurante, contusa, tá certo? Certo, obrigada. Por nada. Tchau, gente. Boa noite, viu?